Olá, meu nome é Mariana Gal e esse é mais um vídeo que ela monetizou. E hoje eu vou falar sobre elas, as mais odiadas, as mais amadas, as mais polêmicas, as empresas estatais. Será que vale a pena? Será que é um bom investimento? Qual é o risco real de investir numa coisa dessas, né? Por que elas são tão polêmicas? E no final eu ainda vou analisar Petrobras e Banco do Brasil, então fica até o fim do vídeo porque hoje o vídeo tá bom. Tá, pra você que chegou de paraquedas agora no meu vídeo. O que é uma empresa estatal? Uma empresa estatal é toda aquela em que o governo detém todo ou parte do capital social da companhia. Se ele detém todo o capital social da companhia, a gente chama essa empresa de empresa pública. Se ele detém somente parte do capital social da companhia, a gente chama essa empresa de sociedade de economia mista. Exemplos de sociedade de economia mista, Banco do Brasil e Petrobras, que eu vou analisar no fim do vídeo. Tá, então entendemos o que é uma empresa estatal. Por que elas são tão polêmicas? Porque quando a gente vai analisar as empresas estatais, elas acabam tendo algumas similaridades, que às vezes são positivas e às vezes nem tanto. Ou seja, as empresas estatais acabam sendo muito 880, né? Ou você ama ou você odeia. Nesse vídeo eu vou começar falando dos pontos positivos e depois eu vou falar dos pontos negativos, então fica até o final. Primeiro ponto positivo para você que quer ser um acionista de uma estatal. Quando a gente vai analisar uma empresa estatal, a gente não vai estar falando de uma empresa, por exemplo, de um setor varejista, né? Um setor novo, de crescimento, com competição. Não. Empresas estatais, de forma geral, fazem parte de setores mais tradicionais, setores mais consolidados, setores com menos competição. Os famosos setores perenes, né? Por exemplo, bancos, petróleo, energia, saneamento. Por que isso é bom para o acionista? Porque, em tese, quando a empresa faz parte de um setor com menos competição, ela tem maior poder de mercado. O que isso significa? Que ela tem maior poder de manipular os preços. Se ela tem maior poder sobre os preços, então significa que ela tem mais chance de lucro e mais chance de ter maiores margens. É o que sempre acontece com empresas estatais? Nem sempre, mas eu vou explicar isso depois, então calma. Segundo, quando a gente fala desses setores perenes, geralmente a gente fala de setores mais consolidados, não são setores de crescimento. O que isso significa? Existe uma chance maior, em tese, da empresa pegar esse lucro e dividir entre os acionistas, né, em distribuir dividendos. Não vai ser, por exemplo, igual uma varejista que vai pegar o lucro e reinvestir na empresa para conseguir crescer. É o que sempre acontece numa estatal? Depende se a estatal está dando lucro, né? Vai depender do primeiro fator. Mas, de fato, as estatais têm fama de serem boas pagadoras de dividendos, né? Quando dão lucro, têm fama de serem boas pagadoras. Por exemplo, agora a Petrobras está dando lucro, nem sempre foi assim, mas agora está dando lucro e está pagando bons dividendos. Terceiro ponto positivo e que sustentaria uma tese para você investir em estatais. Quando comparadas com seus competidores privados, as estatais costumam ser negociadas por múltiplos mais baixos. Elas costumam ser mais descontadas na bolsa. Nossa, Mariana, então você está me falando que as estatais fazem parte de setores com menos competição, ou seja, que têm mais chances de terem margens mais altas, fazem parte de setores já consolidados, ou seja, mais chances de serem boas pagadoras de dividendos, e ainda assim são empresas mais descontadas? É um investimento dos sonhos. Aí que tá o pulo do gato. Essas empresas são mais descontadas por um motivo bem sério. Elas têm um risco, um problema muito sério, que pode afetar no resultado da companhia e na capacidade dela de pagar dividendos. Ou seja, toda a proposta que faria dela um bom investimento, né, essa questão dela ser um setor perene, que conseguiria dar lucros maiores e que dividiria esses lucros com os acionistas, nem sempre aconteceria por causa desse risco fundamental que eu vou falar agora. As empresas estatais, por terem participação governamental e por participarem de setores tão importantes da economia, né, setores perenes como saneamento, energia, petróleo, bancos, por aí vai, às vezes elas acabam tendo seus incentivos distorcidos. As pessoas, os políticos, o governo não olham para essas empresas como uma empresa que tem que dar lucro, como uma empresa que tem que pagar dividendos, como uma empresa que tem que ser eficiente, mas sim como um instrumento político, como uma instituição com uma função social. Mete a caneta para fazer populismo. Não tem outra forma de falar, e acaba afetando a rentabilidade da companhia. Acaba endividando a companhia, acaba fazendo a companhia com chance de quebrar, como foi, por exemplo, com a Petrobras em 2014. E aí aquela empresa que deveria ser sustentável, né, que conseguiria dar lucro que nem as empresas privadas dos setores perenes conseguem dar. Aquela empresa que deveria ser uma empresa abençoada, né, não tem outra forma de falar, acaba uma empresa endividada, uma empresa com chance de falência, uma bomba na sua carteira, porque foi utilizada como instrumento político. Porque chegou o governo e ficou mexendo na gestão da empresa como bem entendesse. Porque isso é outro problema também das empresas estatais, a gestão. Várias estatais acabam sendo utilizadas como cabide de emprego. Não se contrata pela eficiência, não se contrata pela questão de resultado, a questão do retorno, mas sim por uma questão de partidarismo, questão política, questão de indicação. Tudo isso afeta a rentabilidade da companhia. Tudo isso afeta a ação. Então, assim, é uma empresa com muito mais risco,
e por isso que acaba sendo negociado mais descontado. Né? Existe a possibilidade de chegar um governo com responsabilidade fiscal, com eficiência governamental, que olha para a empresa como instrumento de lucro, e aí a ação da magnada para cima, existe essa possibilidade. Mas também existe a possibilidade de chegar um governo populista, que vai afetar no resultado da companhia e a ação despencar. Então, assim, eu falei que ia falar de Petrobras. Petrobras é um excelente exemplo disso que eu acabei de falar. Agora é uma empresa que está dando muito certo, porque está com os incentivos corretos, mas antes foi uma empresa que deu muito errado. Como eu falei, já se discutiu a possibilidade de a Petrobras quebrar por uma questão de irresponsabilidade governamental, também pelos escândalos de corrupção, né, tudo isso que aconteceram em 2014 e 2015. Agora a Petrobras subiu muito. Se você olhar para os últimos 6 meses, né, acumulado nos últimos 6 meses, a ação teve uma subida de quase 50%. E realmente, quando você compara a empresa de 2022 com a empresa de 2014, parece ser outra empresa. Não tem aqueles problemas que tinham antigamente. A empresa agora está entregando resultado, está sendo lucrativa, está com geração de caixa. Antigamente, a companhia já chegou a ter uma dívida de 120 bilhões de reais. Agora essa dívida é de 34 bilhões. Então, assim, realmente, nos últimos 2 anos, foi uma empresa que conseguiu entregar resultado, uma empresa que conseguiu lucrar, uma empresa que teve rentabilidade, que pagou dividendo enquanto quitava a dívida, melhorou como empresa de forma geral, né? Organizou a casa após os escândalos de corrupção, tudo isso. Mas o que a gente tem que entender? Que ela só está conseguindo ter bons resultados agora porque o governo está deixando. Não tem outra forma de falar. Né? Tudo isso acaba sendo resultado, querendo ou não, da nova política de preços da Petrobras, a PPI. Né, a política de preço de paridade internacional, você reajustar o combustível considerando o câmbio, né, o dólar e o preço do barril, como se faz em qualquer outro lugar do mundo. Antes não era assim. O PPI é o que está fazendo a Petrobras funcionar. Se ele parar de existir, fudeu, honestamente. E é uma coisa que o Lula já falou que mudaria, o Ciro já falou que mudaria. O Bolsonaro, apesar de não se mostrar contra a política de preços, já interviu na gasolina. E por quê? Populismo, né? Isso tanto Bolsonaro, quanto Ciro, quanto Lula. Você mexer no preço do combustível, segurar o preço da gasolina, garante voto. Então, o que hoje está fazendo a Petrobras ser uma empresa funcional, ser uma empresa lucrativa, subir tanto a ação, distribuir tanto em dividendo, é algo que depende puramente da decisão do governo. Se o governo trocar a política de preços, fudeu. E esse é um ano eleitoral. Pode vir alguém interessado em mudar. Consigo dormir tranquila sendo acionista de uma empresa que o presidente fica puto e muda a política de preços? Que o presidente fica puto e muda a governança? Não sei. Então, assim, Petrobras é uma empresa louvável em muitos aspectos, tem muita capacidade técnica, vem realizando um ótimo trabalho desde 2017, vem entregando resultado, conseguiu se reestruturar, conseguiu diminuir a dívida, conseguiu, enfim, sair de uma situação de falência para uma situação lucrativa, mas eu não consigo passar pano para esse risco político em particular. Não nesse ano, não até as eleições. Posso perder no trade? Posso perder no trade, mas não consigo. E Banco do Brasil? Banco do Brasil, honestamente, eu tenho mais amor. Agora ele deu uma subida, né, nos últimos meses de quase 40%. Eu fiz um vídeo em novembro sobre o mercado bancário, um vídeo uns 3, 4 meses atrás também sobre o mercado bancário, em que eu falava que eu olhava para o Banco do Brasil com mais carinho, apesar de ser uma empresa estatal. E realmente, assim, os resultados dele estão muito bons. Ele surpreendeu o mercado com um lucro líquido de 7,8 bilhões de reais nesse trimestre agora, um crescimento de quase 55% na comparação anual. Carteira de crédito cresceu e receitas de serviços do banco também cresceu. Ele foi realmente um dos maiores destaques desse trimestre. E esse não é um resultado isolado, ele vem apresentando bons resultados há um tempo já. Então, assim, tem um risco político? Tem. Ah, Marina, que hipócrita, você tava xingando a Petrobras por ter um risco político e agora você tá falando que gosta de Banco do Brasil apesar dele ter um risco político? É diferente. Tem um risco político, mas não é o nível de uma Petrobras. A chance de meterem a mão na Petrobras pra fazer merda, outra forma de falar, é muito maior do que a chance de meterem a mão no Banco do Brasil. Tem como meter a mão no Banco do Brasil? Tem. Eles podem ser mais liberais com relação a crédito, começar a cobrar juros menores, ser mais liberais com relação a quitar dívida, algo que o Ciro Gomes já colocou como proposta, por exemplo. Mas a chance de alguém meter a mão no Banco do Brasil e fazer essas coisas, e a chance de alguém simplesmente controlar o preço da gasolina para trazer favoritismo, são pesos diferentes, assim, sendo honesta. Sendo que geralmente quando vão meter a mão no mercado bancário, metem a mão na caixa, né, não no Banco do Brasil. Mas assim, existe esse risco. Tanto que o Banco do Brasil é mais descontado do que os seus parceiros privados. Por quê? Porque o mercado precifica isso também. E não é algo que a gente pode desconsiderar quando a gente vai investir. A ideia do vídeo foi essa.
falar um pouco sobre o que seriam as empresas estatais, quais são as características em comum dela, por que tanta gente critica, qual é o risco de investir numa estatal e explicar por que elas são mais descontadas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, dá um like e comenta o que acharam.